Salve, salve galera, aqui é o professor Vini Reis. Fiquem atentos porque agora é hora de dicas sobre a relíquia de Eça de Queiroz. Eça de Queiroz é o principal representante do realismo português. Suas obras costumam abordar temas simples do cotidiano, permeados de ironia, humor, pessimismo e crítica social, mais ou menos como em Machado de Assis. Em seu tempo foi duramente criticado pelas críticas que fazia ao clero, à igreja e à pátria, como ocorre em O Crime do Padre Amaro, Primo Basílio e A Relíquia. Pessoal, se liga aqui, um breve resumo, tá? A história é narrada em primeira pessoa pelo protagonista Teodorico Raposo, que vai contando as suas memórias, né? Que vão aparecendo progressivamente na narrativa, conforme ele relembra a sua infância, período da sua adolescência, quando ele perde seu pai e passa a ser criado pela tia, sua juventude em Lisboa, a Universidade de Coimbra e, por fim, a sua longa viagem à Terra Santa, ambientação da maior parte das suas aventuras, beleza? A história apresenta duas personagens bem opostas. De um lado, a Dona Maria do Patrocínio, a tia Patrocínio ou Titi, carinhosamente chamada. Ela é rica e religiosa, bastante beata, tá certo? Torna-se uma caricatura das devotas católicas daquela época. Por outro lado, nós temos o sobrinho da Titi, o Teodorico Raposo, entregue aos valores mundanos. Então, essas duas representações vão aqui dialogar com o olhar que o autor tem daquela sociedade. Em linhas bem gerais, o nosso protagonista Teodorico é enviado a um colégio interno e depois vai para Coimbra para continuar seus estudos. Quando volta para casa da sua tia, em Lisboa, ele conhece Adélia, a sua primeira amante, mas acaba sendo traído por ela e abandonado. Então, ele tenta convencer a sua tia a enviá-lo para Paris, para prosseguir a sua vida. Entretanto, a devota Titi, tia do Patrocínio, ela acreditava que Paris era uma cidade bem devassa e isso iria corromper Teodorico. Então, ela oferece ao sobrinho uma viagem para Jerusalém, a Terra Santa. A princípio, Teodorico fica contrariado, mas acaba aceitando a viagem como ensejo para conhecer novas mulheres e outros lugares. Bom, ele já parte para esta aventura e conhece o Sr. Thompson, um alemão que representa aqui neste caso o naturalismo, né, uma corrente bastante presente no realismo português, que passa a ser companheiro de empreitada do nosso protagonista, Teodorico. Em Alexandria, ele conhece uma outra mulher, Miss Mary, e acaba se tornando amante desta mulher. Como lembrança dos momentos íntimos vividos por eles dois, Miss Mary dá um embrulho com uma camisola dentro para que ele carregue ao longo de sua viagem e nunca mais a esqueça. Teodorico segue seu rumo com um amigo. Os dois chegam à Palestina. Teodorico se interessa por uma vizinha de quarto, que era casada. Como não foi correspondido, acaba indo se divertir com um amigo numa boate. As mulheres desta boate não agradaram muito Teodorico, que seguiu viagem para Jerusalém. Neste momento da narrativa, ele passa a descrever de maneira fantástica e detalhadamente a sua participação nas sagradas cenas que envolvem a morte e a ressurreição de Jesus, como se fosse um observador. Posteriormente, acaba revelando que se tratava de um sonho. Na sequência, ele narra a descoberta de uma suposta árvore de espinhos, de onde teria saído o galho que forjara a verdadeira coroa de espinho de Jesus. Aqui, ele havia acabado de encontrar uma relíquia que a sua tia havia encomendado antes de ele iniciar a viagem. Teodorico embrulhou e guardou juntamente com o embrulho que havia guardado da Miss Mary, aquela camisola. Como tinha de se livrar desse presente, antes de retornar para a casa da tia, entregou um embrulho a um pedinte, um mendigo de rua, quando já fazia um caminho de volta. O problema é que ele entregou o embrulho errado, acabou entregando a coroa de espinhos para o mendigo e levando para a sua tia o embrulho da Miss Mary, que era a camisola. Dali já dá para você entender o que vai acontecer, né? Como já é de se esperar, Teodorico volta para a casa da tia e quando ele dá o presente à velha, ela descobre aquilo e o expulsa de casa, tá certo? Ele passa a viver de venda de relíquias
e começa a fabricar as relíquias, ou seja, começa a falsificar relíquias. O negócio, apesar de próspero, fracassa em pouco tempo. A tia morre e deixa como herança um óculo. Olha lá, deixou apenas um óculo para ele, uma velha que é rica. Teodorico, por fim, se casa com a irmã de um colega de antigamente, da infância, e passa a viver uma vida comum. Arruma um emprego, torna-se pai. O fato é que, mesmo tendo esta vida ordinária, ele não consegue deixar de pensar que, quando entregou a encomenda à tia, ele podia ter afirmado que aquela veste pertencia realmente a Maria Madalena, já que a santa tem como inicial a mesma letra de Miss Mary. Maria Madalena, Miss Mary, então seria o presente perfeito, a relíquia perfeita, Zola de Maria Madalena. Ufa, esse foi só o resumo. Agora se liga nas dicas importantes. Primeiro, galera, vamos entender o contexto histórico daquela época. Nós temos aí, no realismo português, uma reação contrária aos ideais românticos. Naquele período ocorria a segunda fase da Revolução Industrial, o desenvolvimento do pensamento científico em doutrinas filosóficas como o darwinismo, o evolucionismo, a eugenia e assim por diante. Aqui já começa-se a perceber a presença do capitalismo e da industrialização, além dos contrastes sociais. Pega a visão das características do período literário, do realismo em Portugal. Temos o objetivismo e o cientificismo, que é, na verdade, essa junção de todas as teorias científicas para, de certa forma, responder a toda a complexidade humana. Temos o materialismo e a negação dos sentimentos, em oposição ao romantismo. Também, no realismo português, nós temos a reação à monarquia e ao clero, bastante visível neste livro, A Relíquia, e uma preocupação com o presente. Olha, o objetivismo é a marca central. Amados, sobre essa de Queiroz é importante ressaltar que ele é um autor que monta um painel da sociedade portuguesa, tal qual Machado de Assis fez com a sociedade brasileira daquele período. Retrata os múltiplos aspectos da vida cotidiana, a cidade, a província, a influência do clero, da igreja sobre a sociedade, a pequena e a média burguesia de Lisboa e os intelectuais daquele período, tá certo? A gente tem que entender que essa teve 3 momentos, 3 fases. Tem um momento romântico, a segunda fase do realismo naturalista, com forte influência do naturalismo, que é uma corrente literária voltada às questões, à denúncia social, tá certo? E na terceira fase nós temos esse realismo fantástico. E é aqui que a relíquia entra, justamente entre a segunda e a terceira fase. Por quê, Vini? Porque no livro nós temos algumas descrições, algumas pinceladas do naturalismo, quando a gente observa a pobreza do primo de Teodorico, e o realismo fantástico caracterizado pelo sonho, ou pela, abre aspas, viagem de Teodorico para os tempos de Jesus, tá certo? Se liga aí, hein? Bora lá para as características da obra. A presença do naturalismo é observada a partir do desejo de Teodorico, do desejo sexual pelas mulheres de Teodorico, e também pela situação de pobreza do seu primo Xavier, que eu acabei de falar, onde você tem pinceladas de miséria, ali você tem a presença do naturalismo. O realismo, a gente pode observar a partir da apresentação do perfil psicológico das personagens, explorando uma personalidade que existe por trás de cada máscara social, né? Olha lá, Teodorico. É uma personagem que finge ser o que não é. Ele finge ser santo. Topsius nós temos aqui como a representação do cientificismo, né, galera? O arqueólogo, aquele cara que é erudito, manja de tudo na história, tem sempre uma explicação, né? Os traços do realismo fantástico, como eu disse, aparecem na medida em que o narrador mostra uma realidade de um universo quimérico. Ou seja, o sonho do Teodorico sobre a paixão de Cristo. Tem também uma crítica ao conservadorismo, tá certo? E a obra retrata a sociedade portuguesa do século XIX com as suas máscaras e facetas.
E amados, por favor, prestem bastante atenção, fiquem ligados nesta ideia de intertextualidade com o texto bíblico. O foco narrativo é o narrador em primeira pessoa, Teodorico Raposo, com atenção especial ao momento em que ele viaja para a época de Jesus. Ali nós temos a verdadeira provocação do autor, portanto, fique atento a este fragmento. Sobre os personagens, vamos aqui ressaltar algumas representações. A Dona Patrocínio representando a hipocrisia da religião com a ausência de espiritualidade. É bem a cara dela, né? Totalmente beata, mas preocupada com quem que vai deixar a herança. Topsius, como eu já disse, o alemão arqueólogo que representa o cientificismo e carrega o caráter naturalista da obra também, viu? Teodorico é o protagonista que representa a máscara social e a hipocrisia por trás da religião, aquela religião de botequim, tá certo? Com conversas vazias e uma pseudo-espiritualidade. Miss Mary, a inglesa e segundo amor de Teodorico, chamada também de Maricotinha. Ela deu a camisola que foi desencadear todo o desfecho da história. Adélia é o primeiro amor que Teodorico acaba atraindo e representa, de certa forma, a vida mundana, tá certo? Daquelas personagens um pouco mais marginalizadas, né? Crispim, amigo de infância, ao qual o Teodorico nutre profundo carinho e, por fim, acaba virando cunhado dele, tá certo? E a Alperinha, a personagem que representa a antiga glória portuguesa e a atual decadência. Característica pontual, galera, essa daqui que você pode ver em Fernando Pessoa, esta coisa do quê? Da antiga glória portuguesa, né? E a sua decadência. Essa característica a gente já consegue ver desde o classicismo ali de 1500 adiante. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. É claro, né, gente? Eu estou trazendo um resumo de maneira bem superficial, tá certo? Nada substitui a leitura do clássico, portanto, leia o livro e siga o professor Vini Reis nas redes sociais. Fui!